Escolhido por Jesus Cristo para ser um dos homens mais importantes da face da terra, um dos homens que iam trazer com ele juntamente a palavra de Deus. E foi escolhido pelo Senhor Jesus, um homem que ia ser o papel fundamental na sua morte e que ele ia ser levado à morte de cruz e considerado como maldito. E essa pessoa na qual o Senhor Jesus escolhe para andar juntamente com ele, seus discípulos, e ser um dos seus, ele se chama Judas. E as Escrituras nos traz a respeito desse homem chamado Judas Iscariotes. Judas tem um nome que vem dos judeus e Iscariotes vem de um nome aramaico que significa aquele que é assassino. E Judas, ele entra para o grupo, ele faz parte ali da obra de Deus, ele começa a caminhar com o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo sendo um homem público muito importante, aquele que trazia ali a luz em meio às trevas, ele vem para iluminar os olhos das pessoas que estavam cegos e dar ouvido àqueles que estavam surdos. Mas para Judas, ele estava muito cego fisicamente e espiritualmente, porque Jesus Cristo coloca sobre os ombros dos seus discípulos o seu ensinamento, para que eles possam refletir a sua imagem. E Judas, não compreendendo a obra que o Senhor Jesus veio fazer, ele achando que Jesus vinha para poder governar a terra de Israel, tirar o domínio dos romanos de Israel, porque o Roma governava Israel com braço de ferro e escravizava o povo de Deus através dos seus altos dinheiro que ele cobrava imposto do povo. E a palavra de Deus nos fala que Jesus trazendo para junto de si Judas, e Judas achou que Jesus Cristo ia libertar o povo de Israel daquela escravidão. E ele vendo que Jesus vinha para libertar o povo da opressão que o povo vivia, não só fisicamente, mas espiritualmente. E Judas, não entendendo a obra divina do Senhor Jesus, ele resolve entregar Jesus para os romanos. E Jesus foi entregue para ser crucificado. E o Senhor Jesus falando para os seus discípulos que um daqueles homens haviam de traí-lo, e ali os discípulos preocupados com qual deles seria ali o traidor, e o Senhor diz para eles assim: aquele que molhar o pão no azeite, no molho, esse sim será aquele que me entregará à morte. E quando Judas chega e assenta a sua mesa e toma nas suas mãos o seu pão e o molha no azeite, Satanás entra em Judas e Judas vai fazer aquilo que ele tem contra o Senhor Jesus. Ele vai até os romanos e vende o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. E as Escrituras nos contam que ali ele diz que aquele que ele beijasse a face dele seria o próprio Deus que estava governando a terra. Ele queria que Jesus Cristo governasse a terra, que tirasse o povo da escravidão, da miséria e da pobreza. Mas o Senhor Jesus disse: não, eu não vim para tirar o povo da dificuldade que eles encontram, eu não vim tirar o poder dos homens, mas eu vim colocar o meu poder sobre aqueles que estão cegos espiritualmente, que não ouvem espiritualmente, para que eu possa levá-los para a vida eterna. Mas Judas, não compreendendo a obra que o Senhor Jesus vem fazer sobre a face da terra, o entrega para poder passar pela morte de cruz, passar pela via dolorosa. E assim Jesus Cristo foi entregue para morrer e nos purificar de todos os nossos pecados. Mas a palavra de Deus nos diz: ai daquele
que entregar o Filho do Homem para ser morto. Era melhor, diz as Escrituras, que ele não houvesse nascido. E assim Judas, deixando que o diabo tomasse conta do coração dele, foi e fez com que Jesus fosse entregue e morto na cruz do Calvário. Mas a palavra de Deus fala que era necessário que o Senhor Jesus passasse pela via dolorosa, para que nós possamos ser libertos pelo poder de Deus. Hoje, a palavra de Deus vem nos trazendo quando o Senhor Jesus Cristo escolhe os seus discípulos, quando o Senhor Jesus coloca sobre nós a autoridade, o domínio e o poder sobre a face da terra, com o poder do Espírito Santo, e ele escolhe esse homem que ele está sendo manipulado pelos próprios pensamentos. Ele quer que Jesus Cristo seja um homem que venha libertar o povo de Israel ainda na terra. Mas ele, sabendo que Jesus era um homem importante e público, ele ia conseguir muitas pessoas que iam lutar no exército a favor de Israel. E Judas era um homem que era de uma linhagem, de uma seita chamada Zelotes. E os Zelotes eram homens armados, e eles eram homens que queriam dominar Israel, tirar o povo daquela opressão, tirar os romanos de dentro daquele poder à força. Mas Jesus não veio para tirar o domínio do homem da face da terra, mas o Senhor veio para tirar o domínio de Satanás da vida do homem. E Judas deixou que Satanás entrasse no seu coração. E o diabo conhecia o coração dele, sabia que ele agradava a ele em todos os sentidos, porque sendo ele tesoureiro, ele pedia as ofertas, ele colhia as ofertas das pessoas pobres. E Jesus, vendo aquilo, ele não agradava, porque as pessoas já eram oprimidas. E, além de tudo, Judas tomava ali o seu dinheiro, ele cobrava pelas orações. E assim somos nós, quando somos escolhidos por Deus e traímos o nosso Jesus Cristo. Nós traímos a obra que Deus levanta sobre a nossa vida, porque nós queremos atrair para nós a atenção dos homens e não a atenção de Deus. E ali Jesus Cristo não queria a atenção dos homens, ele queria a atenção daqueles que eram libertos pelo seu poder para dar a garantia da vitória e da vida eterna. E assim são aqueles que, quando o Senhor Jesus coloca ali uma autoridade, coloca ali um poder, escolhe para estar à frente de uma obra, e essas pessoas corrompem com a palavra de Deus e deixa com que o espírito do engano e daquelas pessoas que se deixam ser julgadas, elas entrar no coração delas a derrota. E Judas deixou que o espírito da traição entrasse no seu coração, que Satanás colocasse no coração dele um desejo de vingança e de morte. E muitas das vezes pessoas que são escolhidas por Deus, conhecem a palavra de Deus, assentam no meio dos discípulos de Deus e se corrompem por tão pouco. Judas se corrompeu por 30 moedas de prata, e tem pessoas que se corrompem no meio de nós por nenhuma moeda sequer. E assim Deus vem trazendo sobre nós uma palavra que vem chamar a nossa atenção nos dias atuais, para que nós possamos ser pessoas que têm um coração voltado para o reino e não para o reino da terra. E o coração desse homem, ele era voltado para as coisas da terra, para a justiça da terra, a política da terra. Não que Jesus não queria que a terra fosse governada por bons homens, mas ele queria levar o povo uma palavra de consolo que os tirasse daquela vida que o oprimia e os levasse para um lugar de repouso e de descanso. Mas Judas estava insatisfeito, como muitas pessoas que vão para a casa de Deus, elas estão insatisfeitas com a obra de Deus,
e elas querem trair o ministério, trair aquela obra que Deus colocou sobre a vida dela, sobre os ombros dela. E quando elas molham o pão no azeite, que ali a palavra de Deus fala que o molho era um azeite, e o azeite na simbologia de Deus é o Espírito Santo, e ali quando entra nele, que ele põe aquele pão na boca, que é o corpo de Cristo, que é o Espírito Santo de Deus, aquilo se converte em maldição, e Satanás toma posse da vida daquele homem. Então, muitas das vezes, quando nós queremos entrar para o reino de Deus de uma forma superficial, de uma forma que com pensamentos próprios para a nossa própria vontade, Deus conhece o nosso levantar e o nosso deitar. Ele não vai permitir que o nosso coração não esteja alinhado com a sua própria vontade, mas da forma que esse homem fez com Jesus Cristo, estava na vontade de Deus que ele fosse traído, que ele fosse moído pelas nossas transgressões. E o pecado que estava sobre nós estava sobre Jesus Cristo. Mas ai daquele que traiu o Filho do Homem, ai daqueles que traem a obra de Deus nas nossas casas, na nossa vida, aqueles que se deixam ser corrompidos pela sua própria vontade. Deus, ele conhece o nosso levantar e o nosso deitar. E ele vem trazendo sobre nós uma responsabilidade da palavra de Deus, que essa palavra seja feita conforme o reino de Deus e não como o reino do homem. E ali o Senhor destitui do seu poder esse homem chamado Judas. E Judas havia recebido ali por a sua entrega, ele tinha entregado Jesus Cristo para ser crucificado, e ele se arrepende por ter entregado Jesus Cristo. Muitas das vezes as pessoas entregam tudo aquilo que foi lhe dado, a sua autoridade, o poder e a honra e a glória de Deus, a troco das obras de Satanás. E ali elas se arrependem, porque o Senhor Jesus Cristo já tinha sido entregue, morto, e ali ele entrega para os discípulos as 30 moedas de prata que ele tinha vendido Jesus, mas os discípulos achando ali que aquela oferta não podia ser colocada no ofertório, porque era um dinheiro amaldiçoado. Quando você recebe na obra de Deus coisas ilícitas, favores ou até mesmo dinheiro que não é da vontade de Deus, elas se tornam maldição na sua vida. Quando você, para tomar posse de algo na sua vida, é preciso trair o seu próprio irmão, trair aquela pessoa que está junto com você de uma maneira honesta. Deus não vai aceitar a sua oferta, não vai aceitar seu dízimo, e você vai ser uma pessoa destituída da glória de Deus. E ali os discípulos não aceitaram as 30 moedas que Judas entrega, ele se arrepende, porque Jesus já estava sendo julgado e condenado para ser morto. E ali a palavra nos conta que ele compra um lote num lugar onde ele vai ter um imóvel. Ele compra para ele um imóvel com aquele dinheiro amaldiçoado, mas Satanás perturba a vida de Judas o tempo todo. E ele caindo de cima de um local alto, a palavra nos conta que ele se suicida e suas vísceras saem para fora. Quando nós traímos alguém, mesmo que seja o Senhor Jesus ou alguém que faz parte do reino de Deus, o seu dinheiro vai ser amaldiçoado, a sua vida vai ser para você comprar um lote para ser enterrado no campo, assim como Judas foi entregue e morto, porque os demônios, os espíritos começaram a tribular a mente desse homem. E quando nós somos pessoas ligadas nas coisas materiais dessa terra, quando nosso coração é influenciado no mal,
Deus não nos dá garantia de vida eterna, nosso nome não é escrito no livro da vida. E quando as pessoas colocam seus olhos nas coisas materiais, mais do que na obra de Deus, o Senhor permite que ele molhe o seu pão no molho e ali ele é entregue a Satanás. Então Judas foi entregue a Satanás e ali os seus despojos, tudo aquilo que pertencia a seu reino, foi aniquilado juntamente com Judas, porque nem a sua oferta era digna de colocar ali no ofertório, porque o Senhor não aceita oferta de pessoas que traem, pessoas que se deixam o espírito maligno entrar no coração e trair qualquer pessoa da forma injusta na qual Jesus foi traído. E esse espírito de traição está sobre a vida de várias pessoas na face da terra. Pessoas que traem seus cônjuges, seus companheiros, seus amigos, seu irmão. Jesus era irmão e companheiro de Judas, e ele foi enganado, traído, mas ai daquele que se deixar ser enganado, diz a palavra de Deus, aquele que se deixar ser traído pelo diabo, e ele foi usurpador do reino da terra, mas ele não vai ser o morador do reino de Deus. E a palavra do Senhor vem trazendo para nós fortemente essa palavra de alerta para pessoas que se deixam ser corrompidas pelo seu coração, pelas moedas de prata, de ouro, aquilo que o seu coração agrada, e você muitas das vezes entra para o reino de Deus por causa de coisas materiais, de coisas políticas no seu coração, que entra para poder fazer a política da terra, mas não faz a justiça de Deus. Então Deus vem trazendo para você uma palavra hoje que vem transbordar o seu coração e você entender que Deus, ele odeia, ele aniquila as pessoas que se corrompem por qualquer tipo de oferta, por qualquer tipo de dinheiro, ou porque quer trocar o governo, ou na sua casa, ou no reino. Tem pessoas que estão trocando o governo da sua casa e traindo as suas esposas, ou as esposas traindo os seus maridos e colocando ali outros homens, e traz uma representação maligna para dentro do seu lar, traz para dentro da sua família alguém que vai substituir o pai dos seus filhos, e ali, quem sabe, essa representação vai corromper com a vida dos seus filhos. Talvez muitas mulheres, os filhos têm sido molestados porque as mulheres trocam seus maridos por outros homens, e muitas das vezes esses homens casam com as mulheres, mas interessadas nas suas filhas. Então nós devemos nos colocar diante da presença de uma maneira correta e enxergar o reino de Deus de uma maneira certa, para que o Senhor Deus da glória nos dê uma visão correta. Judas, ele queria que o reino de Deus fosse aqui na terra, que o Senhor governasse a terra em vida, que Jesus fosse um homem militar, que ele governasse o reino e expulsasse os romanos da face da terra. Mas o Senhor hoje não vem para expulsar ninguém que está dentro da sua casa, mas ele vem para expulsar todo o domínio do inferno. Deus quer libertar todas as pessoas das cadeias emocionais que as pessoas têm vivido. Mas o Senhor nos traz um alerta que o Judas tem um significado de assassino, aquele que mata o sonho de Jesus Cristo, mas o sonho de Jesus não era aqui na terra, era para nos levar para a vida eterna. E ele vem para matar os seus sonhos, vem para tirar você da visão da qual você tem caminhado diante da presença de Deus. Não receba a oferta do diabo, não aceita a obra que Satanás quer fazer na sua vida, quer colocar em você pessoas que vão te trair, vão injustiçar a sua vida e te levar para a morte. Então hoje Deus vem nos chamando a atenção para que o reino da glória venha permanecer eternamente no nosso coração, e que o dinheiro que você ganhar com suborno ou com alguma coisa injusta sobre essa face da terra, ela não vai te dar garantia de vida eterna, ela não vai deixar que você tenha paz, porque tudo aquilo que é conquistado na traição e na mentira
não nos dá garantia de vida eterna. Nós viemos para trazer aqui a palavra do Senhor e do reino, e não o dinheiro que compra toda a face da terra, não a paz que compre a terra, mas a paz que compre o seu coração diante de Deus. Ela sim, ela vai te dar garantia de ter um bom sono e que você possa dormir em paz na presença de Deus, e que Deus possa te mostrar o reino dele de perto, e que você possa entender que o reino do Senhor Jesus Cristo com você nessa terra é para te levar para a vida eterna. Nós teremos aflições, diz a palavra de Deus, mas com a palavra do Senhor, Ele te ensina com quem você vai colocar para caminhar com você, quem você vai colocar para entrar na sua casa e com quem você tem feito uma aliança, se é aliança de Deus ou aliança do inferno. Assim Deus quer trazer para nós sabedoria e inteligência emocional para que nós possamos ter um bom desígnio, assim como Deus colocou os seus discípulos para caminhar com ele, mas um desses discípulos, ele quis andar conforme a sua vontade. E quando nós começamos a caminhar com a nossa vontade, nós vamos tropeçar e cair, mas quando nós andamos na presença de Deus, Ele segura nas nossas mãos e nos dá a vitória em nome de Jesus.